Bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção da atividade do Encontro com a Língua, atividade sobre artigo, das páginas 76, 77 e 78, tá? Eu vou lendo as questões no livro e vou mostrando para vocês, através dos slides, as respostas. Então, vamos lá. Questão 1. Observe as palavras destacadas no trecho do texto. Fomos buscar os caixotes no porão do colégio. Nós rimos muito porque havia pouca luz no porão e Rufina enfiou um saco na cabeça. As palavras em destaque nesse trecho são os, que é um artigo definido, né? Lembrando que os artigos definidos, eles determinam o substantivo de modo preciso, de modo definido. Então, eu consigo definir quem é esse substantivo na frase. O os, ele está acompanhando aí o substantivo caixotes, né? Nós temos também um artigo indefinido nessa frase. Os artigos indefinidos, eles determinam o substantivo, mas de modo vago, impreciso, indefinido. Ou seja, eu sei quem é o substantivo, mas eu não consigo definir quem é ele, né? Então, ele aparece aí de um modo vago, de um modo impreciso, certo? Então, nós temos dois artigos aí, o os, que é um artigo definido, e o que é um artigo indefinido. O está acompanhando o substantivo saco. Um saco, pode ser qualquer saco, certo? Então, vamos lá. A perguntinha da letra A. Os caixotes indicam certos caixotes ou quaisquer caixotes? Se eu digo os caixotes, eu sei quais são, está definindo qual é o caixote, né? Então, vai ser a opçãozinha certo caixote, porque eu sei qual é esse caixote, né? Quais são esses caixotes? Letra B. Um saco indica certo saco ou qualquer saco? A resposta correta é qualquer saco. Por quê? Porque se eu digo um saco, pode ser qualquer um, né? Ele não está determinando qual é o saco, pode ser qualquer saco. Questão 2. Poderíamos escrever ou caixotes ou um saco. Por quê? Como a tia já explicou, o artigo ele tem que concordar com o substantivo, né? Ele tem que estar concordando. Então, quando eu digo ou caixotes, o o, que é um artigo, ele está no singular e o substantivo está no plural. Então, não há concordância entre essas duas palavras, certo? A mesma coisa acontece com uma saco. Uma não está concordando com o substantivo masculino saco. Uma é usado para substantivo feminino, certo? Então, a tia colocou assim a resposta. Não, porque na língua portuguesa deve haver uma concordância do artigo em gênero, que é o masculino e feminino, e número, que é o singular, e o plural, com o substantivo, certo? Então, deve haver a concordância entre artigo e substantivo. Questão 3. A questão 3, eu vou fazer a leitura antes de iniciarmos as perguntinhas sobre ela, tá? Artigo é o termo que acompanha o substantivo, determinando ou indeterminando. Os artigos eles podem ser definidos, os, as, e indefinido, uns, uma e umas. Exemplo, o fotógrafo achou melhor os alunos se colocarem em 3 fileiras. Nessa frase aí aparece o artigo definido os, tá? Que está acompanhando o substantivo alunos. Nós rimos muito porque havia pouca luz no porão e Rufina enfiou um saco na cabeça. O como já apareceu lá na questão anterior, ele está se referindo, está acompanhando o substantivo saco e é
um artigo indefinido. Vamos rever a tirinha da turma do Menino Maluquinho que você analisou no primeiro capítulo. Depois responda o que é pedido. Os pais não querem aumentar as mesadas. Vamos fazer uma greve. Isso, exigir nossos direitos. Espere, o momento não é propício. Esqueceram que esta é a semana dos boletins? Tá, de acordo com essa tirinha, nós iremos agora para a questão 3, responder a questão 3, tá? Vamos lá. Questão 3, na página 77. Copie os artigos que aparecem em cada quadrinho da tirinha e os substantivos que os acompanham. Letra A. No primeiro quadrinho eu tenho: os pais não querem aumentar as mesadas. Vamos fazer uma greve? Isso, exigir nossos direitos. Então, aí, nesse primeiro quadrinho, eu tenho 3 artigos. Vamos lá. Os, que acompanha a palavra pais. As mesadas, o as, que acompanha mesadas. Uma, que acompanha o substantivo greve, certo? Então, os artigos são os, as, uma. O substantivo: pais, mesadas, greve. B. No segundo quadrinho, fazer a leitura do segundo quadrinho, vamos encontrar aí o artigo e o substantivo. Esperem, o momento não é propício. Então, aí nós temos o artigo definido, que está acompanhando o substantivo momento, né? Então, o é um artigo definido. E no terceiro quadrinho, esqueceram que esta é a semana dos boletins? Nós temos aí um artigo também. Nós temos o artigo A, que é um artigo definido e está acompanhando o substantivo semana. Vamos para a quarta questão. Na frase, os pais não querem aumentar as mesadas, o artigo os indica que são pais dos personagens ou que são pais quaisquer. A resposta certa, se é um artigo definido, está definindo que são os pais dos personagens, né? Então, vai ser que são os pais dos personagens. Quinta questão. Como ficaria a frase no singular? Observe as palavras destacadas. Os pais não querem aumentar as mesadas. Como a tia já explicou, o artigo tem que ter coerência com o substantivo. Tem que concordar com o substantivo em gênero e número. Então, a frase vai para o singular e todas as palavrinhas, o artigo acompanhando aí o substantivo. Vamos lá. O pai não quer aumentar a mesada, tá? Vai ficar dessa forma a frase. Questão 6. Nós temos o texto. E esse texto, devemos fazer a leitura para que vocês possam aí estar circulando no texto todos os artigos que aparecem, certo? Então, a tia vai dar continuidade.